A gente brinca e compete desde criança. A gente aposta corrida, bate cartinha, brinca de lutinha, de prender o fôlego, seja lá o diabo que for. Não só porque é divertido, mas porque isso de certa forma nos ensina algumas coisas. A gente aprende melhor a usar nosso corpo brincando de corrida. A gente aprende a ter um pouco mais de empatia brincando de lutinha, por exemplo, com os nossos pais. A gente aprende quanto de força a gente pode aplicar, como aplicar menos força, o quanto que dói, o quanto que não dói, onde não dói. E a gente vai aprendendo essas coisas meio que organicamente enquanto a gente brinca. E o ser humano não é o único a fazer isso, não. Porque tem uma porrada de outros animais que também fazem isso. Você vê os leões brincando de lutinha, a mãe leoa com o filhinho leão, os irmãozinhos leão e tal. Você vê os cachorros brincando de puxar corda, como se fosse um cabo de guerra. Todas essas coisas são coisas que animais fazem, às vezes para se exercitar ou para aprender funções básicas de sobrevivência. E pensando bem, as habilidades que a gente adquire enquanto brinca, enquanto joga, também podem ser essenciais para a nossa sobrevivência. Na verdade, elas são. Na verdade, você pode até dizer que em alguns casos, a coisa do início da socialização e da aquisição de habilidades sociais pode ser também exercitada por meio de jogos online ou alguma coisa desse tipo. Do mesmo jeito que era exercitada no parquinho durante as brincadeiras, em que a gente aprende a negociar, a combinar regras e esse tipo de coisa. Mas o ser humano é um pouquinho diferente dos outros animais. Porque normalmente o que os outros animais estão fazendo é simplesmente rodar uma programação para tentar sobreviver e reproduzir. E nós, seres humanos, sim, nos reproduzimos e sobrevivemos. Mas a gente costuma procurar uma coisinha que tá além disso. Um negócio chamado propósito, que faz toda a diferença para encarar como a gente brinca e como a gente joga e diferenciar isso das brincadeiras e das jogatinas dos animais. A não ser que você seja um baita de um burro. Aí não tem o que fazer mesmo. Tu é um animal. Ai, que piadinha boa. E calma, jovem niilista. Eu não tô viajando. Em alguns casos, o nosso propósito, inclusive, pode ser contrário à nossa sobrevivência e necessidades reprodutivas. Você acha que eu tô ficando louco? Veja homens, por exemplo, como Sócrates. O cara preferiu morrer do que deixar de buscar e dizer a verdade. Veja, por exemplo, os apóstolos cristãos, que foram todos, sem exceção, mentira, menos um que ficou exilado, mortos e crucificados pelo que eles acreditavam. E não são só esses exemplos, não. Existe um psicólogo muito famoso chamado Viktor Frankl, que era um judeu alemão que viveu uma das piores experiências que um judeu alemão poderia viver, que é ter sido capturado pelas tropas de um homem bigodudo e jogado num campo em que as pessoas gostavam muito de ficar concentradas. Você sabe do que eu tô falando. E esse homem, preso nesse campo em que as pessoas eram torturadas e forçadas a trabalhar, etc, reparou um negócio, que nessas situações extremas, existiam pessoas que ficavam loucas, que queriam se churrascar, e existiam pessoas que sobreviviam, que não só sobreviviam, mas saíam bem da cachola. E essas pessoas que saíam bem da cachola, segundo o Viktor Frankl, inclusive no seu livro Man's Search for Meaning, o Vitinho constatou que o fator diferencial que fazia com que essas pessoas se saíssem tão bem psicologicamente numa situação tão terrível era um negócio chamado propósito. Era quando o cara vivia para algo que ia além dele, buscando um bem para além dele, maior que ele próprio. E o que isso tem a ver com Free Fire, seu maluco? Calma lá, vamos voltar a falar de jogo. E diretamente, dessa vez. Normalmente, brincadeiras, jogos, piadas e essas coisas que a gente faz por diversão são colocadas em uma categoria só. E são relacionadas a um termo, que é a categoria das coisas lúdicas. E a palavra lúdica tem raízes bem interessantes, bem curiosas. A palavra lúdico vem do latim ludi, que era usada para se referir a todo tipo de brincadeira, de jogo, de competição e até a performances, como performances teatrais, performances de dança, performances musicais, uma pessoa tocando lá um órgão muito bonito, ou cantando um canto gregoriano maravilhoso dentro da igreja. Ai, meu Deus do céu. Inclusive, essa palavra era também usada para se referir a exercícios físicos, exercícios marciais em alguns casos, treinamentos e até mesmo ritos litúrgicos acabavam sendo chamados de ludi em alguns contextos. Ou seja, o que é lúdico é abarcado desde a brincadeira mais inocente da criança até um exercício marcial e um rito litúrgico, que são algumas das coisas mais belas e elevadas que um ser humano pode fazer. Ou seja, tudo isso é lúdico. E da mesma forma, você deve imaginar que jogos podem ir desde uma brincadeira boba até uma coisa mais elevada também. E no latim, o que é oposto ao lúdico
é o sérios, é o que é sério, é o que é cotidiano, é o que é a sua vida mesmo, é o dia a dia. Então tem essa contraposição entre o que é lúdico, que vai desde performances musicais e ritos litúrgicos, separado da sua vida séria e cotidiana. E essa distinção é também tratada lá pelos gregos, por Aristóteles. E o Aristóteles considera o lúdico, o jogo, o brincar, como se fosse uma espécie de descanso, que lhe recupera as energias para você voltar ao que é sério. Uma espécie de recriação que te gera um descanso, que recupera suas energias, que te repõe. E se você pega para aplicar esses conceitos na realidade mesma, você vê que isso se aplica em diversos âmbitos. Por exemplo, desde o cara que trabalha o dia inteiro e quando ele chega em casa ele quer abrir uma cerveja e assistir algum programa na TV, ou jogar um videogame, algum negócio assim para descansar antes de dormir para o próximo dia de trabalho, ou até a comunidade religiosa, que normalmente costuma ter um dia sagrado de descanso. Os judeus que descansavam aos sábados, ou mesmo os católicos que fazem suas missas aos domingos, que são dias que devem ser reservados ao descanso e ao redirecionamento pro que é belo e pro que é sagrado. Ou seja, você vai ao domingo, é o dia do Senhor. Então, nesse sentido, você não tá só descansando e repondo suas energias, mas você tá reordenando a sua vida para as coisas mais elevadas. Ainda falando aqui dos gregos, eles tinham 3 palavras para falar sobre o jogar ou o brincar. A primeira delas é a paidia, que são as brincadeiras de criança mesmo, sabe? O pega-pega, o esconde-esconde, o pega-vareta, ou sei lá o que diabo os gregos faziam. A segunda é o agon, que eram competições, e que também é a palavra usada para assembleias, é quando se juntavam pessoas para assistir alguma coisa, normalmente uma competição, os Jogos Olímpicos mesmo nasceram com os gregos, e enfim, tinha essas competições esportivas que rolavam na ágora chamadas de agon. E a terceira, que pra mim é uma das mais interessantes, é a aturma. E essa palavra tinha sentidos diferentes. Ela era usada para falar sobre uma coisa, para se referir a alguma coisa como algo não sério, como uma bobeira, como uma frivolidade, como uma brincadeira de criança. Sabe quando você fala, carai, mó difícil fazer embaixadinha com os pés amarrados nas costas, e o seu amigo que é muito fodão fala, isso é brincadeira de criança, isso é uma besteira, isso é uma aturma. Ao mesmo tempo, a palavra aturma era usada para se referir a brinquedo, ao objeto de brincar, e também era usada para se referir a objetos de prazer. No geral, eram objetos de alegria, como estátuas belas, ou até mesmo enfeites e adornos e brincos, essas coisas que o moleque gosta de usar. Então, essas coisas belas, objetos de prazer, objetos que trazem alegria ao ambiente, que adornam a aparência das coisas, etc. Para se referir a esses objetos, eles usavam a mesma palavra que eles usavam para se referir a brinquedos. Ou seja, novamente a gente vê a associação do que é brincar, do que é um jogo, do que é o descanso, do que é algo que está fora da vida cotidiana, com o belo e o sagrado. E essa associação do descanso, do que está fora do sério, com o belo e com o sagrado, pode ser percebida até hoje. Por exemplo, domingos, que são o dia de descanso ocidental universal, e que vem do dia de descanso dos cristãos, são também o dia em que é celebrada a missa, que é o momento em que os católicos, segundo a própria crença, não só vão se dedicar ao sagrado, ao belo, ao bem maior, como é um momento em que eles entram em contato físico com ele. E aí, novamente, você está elevando o descanso e o lúdico ao que há de mais elevado, em teoria, na sua vida. E ainda dentro do catolicismo, você pega os padres, os sacerdotes, eles precisam fazer uma oração diariamente, chamada Liturgia das Horas, que é uma oração rezada várias vezes durante o dia, em horários específicos, nas quais eles param o que eles estão fazendo para recitar salmos, fazer as leituras diárias, recitar um hino e rezar. Ou seja, são diversos momentos, entre aspas, lúdicos, que estão separados do resto dos afazeres cotidianos, em que o sacerdote está o tempo inteiro se reordenando e se reorientando para o sagrado, para o mais elevado, do mesmo jeito que os fiéis fazem isso uma vez na semana. Ao mesmo tempo que dentro do conceito do que é lúdico a gente tem desde a brincadeira boba até a coisa sagrada e elevada, a gente pode perceber isso nas mídias que a gente consome também. Existem filmes que são feitos para você se entreter, dar uma risada, ficar de boca aberta com uma cena de ação foda, com o Hulk pegando o homenzinho e plau, plau, plau. Mas ao mesmo tempo você tem filmes que tentam te comunicar e te passar uma coisa mais elevada e às vezes uma experiência até contemplativa. Isso acontece também com outras formas de expressão artística, como as músicas. Isso acontece também com pinturas e estátuas, ou outros objetos de alegria, ou outros aturmas, como diriam os gregos, que também proporcionam esse tipo de experiência estética. Para vocês entenderem melhor o que eu estou tentando falar por experiência estética transmitida pela expressão artística,
O que eu tô falando é de um objeto, uma expressão que utiliza da sua forma para imprimir algo nos seus sentidos, para te mostrar alguma coisa, te passar alguma experiência. Eu não tô falando de eu sentar aqui e te explicar um negócio, eu tô falando de eu usar a forma para te mostrar. Ficou confuso? Eu também acho. Vou te dar um exemplo de como as mesmas duas palavras podem te passar coisas completamente diferentes dependendo da forma que você utiliza para expressá-las. Por exemplo, se pega uma freira, ajoelha do seu lado e fala Ave Maria, você sabe que ela vai começar a rezar Ave Maria. Você fala, a freira tá rezando, se bobear eu vou rezar junto aqui, sei lá. Por outro lado, se um grupo de pessoas está parado em cima de um palco e começa a cantar Ave Maria, você fala, vamos cantar a música Ave Maria. E aí, se você prestar atenção naquilo, você vai ter uma experiência estética diferente da que você teria ouvindo a freira rezar, ou rezando. Você contemplaria a beleza daquela música, do que aquilo significa, de uma forma completamente diferente. Ao mesmo tempo, se você estivesse lendo as palavras Ave Maria num papel, ou só lendo a oração, você teria uma outra experiência completamente diferente. Se a sua mãe enxergasse um negócio muito absurdo na TV e gritasse Ave Maria, você perceberia uma outra coisa completamente diferente. Você saberia que a sua mãe tá impressionada, tá indignada com algum outro negócio. Ao mesmo tempo, se uma pessoa tatua na nádega esquerda da sua bunda a palavra Ave e na nádega direita a palavra Maria, e você visse, aí você exclamaria Ave Maria. Então, você teria uma experiência completamente diferente do que a de ouvir alguém cantando a Ave Maria. De um lado, você tem uma pessoa louvando através da música, do outro, você tem a pessoa fazendo um ato sacrílego, alguma coisa, né? Enfim, em todos esses casos, as duas mesmas palavras estão sendo utilizadas e a única coisa que muda é a forma. O conteúdo é o mesmo, a forma é diferente. E a experiência estética é completamente diferente também. Então é disso que eu tô falando quando eu tô falando de experiência estética. É isso que eu tô querendo dizer quando eu tô falando. É disso que eu tô falando quando eu tô falando da forma. Entendeu? Show? Nós. E a arte é especificamente sobre a forma. É uma forma fechada que te passa algum negócio. E obras literárias normalmente tentam, utilizando a forma em que a coisa é escrita, te passar alguma coisa. Músicas fazem isso utilizando harmonias e melodias espalhadas ali no tempo. Pinturas, gravuras, ilustrações fazem isso utilizando uma imagem estática. Um filme faz utilizando imagens em movimento e os sons, como na música. Em alguns casos, até elementos literários. E jogos podem utilizar de todos esses elementos simultaneamente enquanto utilizam a interação, a sua própria agência e a sua participação para te passar uma experiência estética também. E essas experiências passadas pelos jogos utilizando esses elementos e a interatividade podem ir desde uma coisa mais simples e mais bobinha, como algo mais contemplativo e mais profundo. Existe um contínuo. E bom, novamente voltando aqui a Platão e Aristóteles, o que eles diziam sobre expressões artísticas é que o que uma expressão artística faz é algo que eles chamam de mimesis, que é imitar alguma coisa da natureza, da realidade, e te mostrar essa imitação para te passar alguma experiência humana possível, para te passar alguma coisa, que é basicamente imitar algo, utilizar uma forma, imitando algo da natureza ou da realidade, para mostrar alguma coisa a quem está consumindo aquela forma, observando-a. Nesse momento você deve estar pensando duas coisas. A primeira é, caralho, a gente ainda tá falando de Free Fire. E a segunda é, calma lá, você está maluco. E esses gregos também. Caralho. Porque Senhor dos Anéis é um puta de um filmão foda. E não tem nada de imitação da realidade ali. Ali tem dragão, tem elfo, tem hobbit, tem anel do poder, tem um Sauron, tem orc, tem... Você vai dizer que o Senhor dos Anéis então não é arte porque não tá imitando a realidade? Não tem essas coisas na realidade. Tá doido? Maluco. E é aí que está o pulo do gato, meu amigo. Observa a história do Senhor dos Anéis. O que tá no pano de fundo daquilo? Bom, no Senhor dos Anéis existe lá o Senhor das Trevas, o Sauron, que criou vários anéis e distribuiu eles para os líderes de todas as raças. E esses anéis do poder, criados pelo Senhor das Trevas, davam a esses reis e rainhas de diversas raças poderes ilegítimos que eles não deveriam ter. E eles aceitam esse poder proibido e ilegítimo vindo de forças ocultas e vestem o anel. Só que eles não contavam com o fato de que o diabo é ardiloso. E ao aceitar esse poder ilegítimo, ao colocar o anelzinho do poder e conseguir um poder que eles não deveriam ter, eles estariam automaticamente sendo controlados pelo Anel do Sauron, que é o anel que controla todos os outros. Ou seja, era uma armadilha do cão. E ao aceitar um poder ilegítimo,
eles se tornam submissos e dependentes de um poder maligno maior. E, bom, eu não sei vocês, mas essa é uma experiência humana muito real. É só perguntar para aquele pessoal que trabalha em Brasília. Ao aceitar regalias e poderes ilegítimos, vindo de algum conchavo entre um político e um empresário, por exemplo, tanto o político acaba se tornando submisso daquele empresariado, quanto o empresário acaba se tornando, de certa forma, submisso ao sistema corrupto no qual ele acabou de entrar. Quando você entra num acordo corrupto, você consegue benesses e poderes que você não deveria consumir. Em troca, você meio que condenou a sua alma e se tornou submisso ao sistema corrupto no qual você acabou de entrar. Bom, na vida real não existe Sauron e os Anéis do Poder, mas essa experiência, que está sendo ilustrada com elementos fantásticos, é uma experiência humana possível e muito real. O Senhor dos Anéis usa de formas fantásticas para te mostrar uma experiência real que existe mesmo. E óbvio que essa não é a única experiência expressa por essas formas. Tem outros simbolismos e outras coisas que você pode ir atrás, que são multifacetados e que também estão presentes ali. Isso é uma coisa da arte, inclusive. É uma forma fechada que pode ser encarada de diversas perspectivas e passar diversas mensagens, inclusive, ao mesmo tempo. E jogos também são capazes de utilizando formas que envolvem a sua interação, te passar diversas coisas também. Pega como exemplo Metal Gear Solid 1, lá do Play 1. Existe uma cena nesse jogo muito icônica, que é uma cena da tortura, em que um corno bigodudo lá te captura e começa a te torturar. Começa a torturar lá o Snake. Ele tá preso assim, a máquina dando choque pra arregaçar nele. Conforme você vai levando choque na máquina de tortura, a sua vida vai diminuindo. E se você aperta X, blá, 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 rápido pra caramba, você vai recuperando as suas forças. E se você não apertar rápido o suficiente, você morre. Se você aperta rápido pra caramba, uma hora a tortura para e você sobrevive. Nas dificuldades mais altas, essa fase de tortura aí pode chegar a durar até lá uns 2 minutos. São praticamente 2 minutos seguidos socando o botão ali que nem um louco. Peguem aí um controle e tentam ficar fazendo isso aqui, ó, rápido pra cacete, por 2 minutos seguidos. Dói o braço, mas dói mesmo. E o doido é que, enquanto tu tá fazendo isso aí, com a dor imensa no braço, o personagem que tá lá na tela tá gritando de dor também. Então o personagem tá gritando de dor, sofrendo que só o cão, tem uma forma visual ilustrando e te mostrando essa cena de dor e de tortura, e você está também sendo torturado e sentindo uma dor no braço. Ou seja, isso aí por si só já é bem interessante, porque ao invés de só te mostrar a tortura como um filme faria, o jogo também tá te fazendo sofrer a dor na pele, e experienciar isso de uma forma diferente. Mas não só isso, tem um outro pulo do gato interessante que torna isso ainda mais genial. Caso você sobreviva à tortura e aguente firme apertando ali, caso você tanque pessoalmente a dor, o personagem sobrevive e fica tudo certo. Se você falha ou desiste no meio, porque tá doendo demais o bracinho, você sobrevive também, o jogo também continua. Só que o Ocelote, que é o cara que te captura, fala: tu é boiola, fraco, vou matar tua amiga Meryl. E uma personagem muito importante, muito querida pra gente, que nos ajuda o jogo inteiro, é morta, porque a gente não aguentou a tortura, a gente desistiu. Ao aquele personagem aguentar aquela dor firme, sem desistir, ele tá não só se protegendo, como ele tá, por extensão, protegendo uma amiga querida dele, a Meryl. E você, como jogador, também tá aguentando uma dor ali pra salvar a vida daquela personagem. Ou seja, tem essa coisa do autossacrifício, de aguentar a dor, de se negar pelo bem do próximo, pelo bem de uma pessoa querida. E isso por si só é um negócio putamente bonito, que é expresso não só na figura do personagem lá se lascando, levando choque e gritando, como na figura do próprio jogador sentindo dor para um cacete no seu braço direito. Ou seja, o jogo não precisou te falar nada disso. E ele não só simplesmente te mostrou, ele fez você participar dessa experiência, de sentir e aguentar a dor para salvar uma pessoa próxima. E tem uma beleza nisso, nesse conjunto de coisas. Isso é inclusive um outro pulo do gato da arte, né? Que é assim, a arte pode representar uma coisa feia de uma maneira muito bela. Nesse caso, uma tortura, um ser humano sendo eletrocutado, é um negócio muito feio. Mas aguentar a dor em proteção de uma pessoa que você se importa, de alguém que você ama, é uma coisa bela. E tem uma certa beleza no meio da feiura que é essa tortura. Mas a beleza não tá na tortura em si, tá no ato do torturado de aguentar em proteção do próximo. Né? Então, assim, é possível, inclusive, se representar uma coisa feia de forma bela. É isso que eu tô tentando mostrar aqui. E esse jogo consegue fazer isso, mesmo que de uma maneira meio tosca, mesmo que de uma maneira primitiva. Existem exemplos melhores e mais profundos até, mas esse é simples e dá pra entender logo de cara. Ah, mas isso é um joguinho com história. E esse jogo que não tem história? E o Tetris? Você vai dizer que o Tetris não presta porque não tem história? E
E na verdade não. O Tetris, mesmo sem ter história nenhuma, mesmo sem ter enredo nenhum, consegue, utilizando as suas formas meio abstratas, te passar também uma experiência. Inclusive, se ele não te passasse experiência nenhuma, você não conseguiria jogar, ia ser um negócio chato. Vamos lá. Qual é a experiência de jogar o Tetris? Quando tu pega o Tetris, você pega ali o seu Brick Game 5.000 jogos em um, mas na verdade só tem 4, ou a sua fita do Tetris do NES, ou o Tetris da EA no celular, e o que acontece é que você tem ali um campo no qual vão caindo peças aleatórias que você não escolheu, e você tem que, no improviso, decidir onde pôr essas peças para organizá-las com o objetivo de criar linhas para ganhar pontos, enquanto você evita empilhar essas peças para que elas não cheguem no topo da fase e você perca o jogo. Então, jogar o Tetris é encaixar peças que você não escolheu da melhor forma possível para atingir o objetivo e evitar um negócio negativo que você não quer. E eu não sei vocês, mas essa é uma experiência humana que basicamente todo mundo vive durante a sua própria vida. Não com quadrados e L's e linhas e coisas aleatórias, mas com coisas que a vida te joga que você não escolheu e com as quais você tem que lidar da melhor forma possível, organizando elas do melhor jeito que você conseguir para, sei lá, eliminar os problemas do mesmo jeito que você elimina linhas do Tetris e evitar acumular as coisas. Enfim, você entendeu o que eu tô querendo dizer. A experiência de administrar coisas que você não escolheu e que estão só sendo jogadas pra cima de você é a experiência da vida humana. E é a experiência de jogar um Tetris. De forma condensada, de forma abstrata, mas é uma experiência análoga ao que acontece na vida real. Esse é o ponto. É uma imitação de uma experiência real, sendo transmitida de forma interativa pra você por meio de um jogo muito simples. Então, do mesmo jeito que o Senhor dos Anéis usava formas fantásticas pra te mostrar essa experiência, o Tetris usa dessas formas abstratas pra te fazer experienciar isso aí. E assim, do mesmo jeito que um filme pode passar experiências mais ou menos elevadas, e um jogo também pode passar experiências mais ou menos elevadas, pode ser que um filme ou um jogo esteja passando uma contemplação do negócio mega elevado e a pessoa que tá ali consumindo não esteja percebendo e esteja ali numa camada mais rasa, acima das coisas mais profundas que aquela forma pode te passar. Do mesmo jeito que no Senhor dos Anéis tem uma porrada de coisa muito profunda, que é tipo mais do que dá pra descrever em um vídeo só, e que podem ser percebidas por olhos mais atentos e por pessoas que estão, de fato, imersas naquilo, muita gente pode simplesmente ver aquele filme e falar kkk, o velho bateu na ponte, derrubou o Balrog, desceu a espada nele, fez cabum, matou e ficou branco, muito foda. Então, sim, jogos são lúdicos, como todas as outras formas de expressão artísticas também são consideradas lúdicas. Sim, jogos têm um conjunto de regras e objetivos que podem ser ou concordados e consentidos antes do jogo começar, ou serem formados conforme a pessoa vai jogando. Sim, jogos acontecem num tempo específico dentro de um espaço específico. Eles têm regras que são separadas da realidade e da vida cotidiana. Podem ter universos e realidades criadas que se separam da cotidiana. São sim enquadrados dentro daquelas 4 categorias que a gente falou aqui agora há pouco. Mas independente de em qual quadrante dessas formas eles se encaixem, todos os jogos estão tentando fazer uma coisa: utilizar uma forma interativa para passar uma experiência humana possível ao jogador. É isso que um jogo é, uma forma interativa que passa uma experiência. E um bom jogo é um jogo que utiliza da interação para passar uma experiência. E um jogo é melhor quando ele utiliza melhor da interação para te passar o que ele quer passar. E às vezes o jogo pode estar simplesmente querendo te distrair e te dar aquela sensaçãozinha de aventura, de exploração, como, sei lá, um Mario da vida te faz. Ou ele pode estar querendo te fazer contemplar uma coisa mais profunda, como jogos tipo Spec Ops The Line, que ao mesmo tempo que é um jogo de tiro em terceira pessoa, cheio das ações e não sei o que, te faz, utilizando das suas próprias ações dentro de um ambiente de guerra, refletir sobre a violência da guerra, sobre as consequências psicológicas daquilo, sobre você estar matando pessoas e etc, etc, com inspiração inclusive no livro Heart of Darkness, que é um outro livro interessantíssimo. E, curiosamente, o Spec Ops The Line te fazer refletir sobre uma coisa mais profunda e elevada, não faz com que ele seja um jogo bom, enquanto o Mario, por fazer uma coisa mais simples, seja um jogo ruim. Muito pelo contrário, são jogos diferentes com propostas diferentes, que tem como objetivo passar uma experiência diferente. Voltando lá ao lance da laranjeira, tu não fala que uma laranjeira é ruim porque ela não tá te dando maçã. Até porque o que tem que dar maçã é a macieira, não a laranjeira. É, as duas são árvores, sim, mas cada uma tem que fazer uma coisa diferente. Tu não fala que um peixe não presta porque ele não consegue subir uma árvore. O peixe não sobe árvore, quem sobe árvore é macaca, é ser humano, é os outros bichos. O peixe nada. E, inclusive, não são os aspectos técnicos, gráficos e não sei o que tornam um jogo bom ou ruim. E aqui eu vou dar 2 exemplos. O The Order 1886
que é um jogo exclusivo da Sony, que é, meu Deus, um dos jogos mais bonitos feitos na última geração, e eles são no começo da geração. Jogo bonito pra caramba, gráfico foda, as fumaças da arma, e as animações bonitas pra cacete, e é um jogo merda, ruim. O jogo dura, tipo, 3 horas, tem mais cutscene no jogo do que jogo, as sessões de gameplay são curtíssimas, extremamente fácil, não tem desafio nenhum, você joga aquele negócio entediado e quando você pisca já acabou. Até tem uma narrativa interessante, o gráfico é bonito, mas o que eu quero passar pra vocês é que aqui, o negócio é extremamente bem feito tecnicamente, e é uma merda. Você pode ter pessoas que ficaram entusiasmadas com o universo, que amam o que aquele jogo pode ser, mas aquela forma, aquele produto fechado ali, não fez o que ele tinha que fazer. E aí você pega, por exemplo, um negócio completamente oposto, o Minecraft. Minecraft é um desastre do ponto de vista técnico. E eu não tô falando isso porque o jogo é feio, porque ele é quadrado. Tô falando porque esse jogo foi feito em Java, programado de uma forma completamente desgraçada. Era um jogo que tinha os gráficos feios, que não rodava em PC nenhum, era mega pesado, e que por muito tempo precisava de um mod feito por fãs pra consertar a otimização do jogo e rodar do jeito que ele deveria nos computadores. E nada disso impede Minecraft de ser um jogo bom, de te proporcionar uma sensação de exploração de um mundo único, a liberdade de você poder construir o que você quiser, e todas essas coisas de uma vez só, ali naquela simulaçãozinha daquele mundinho, e é legal, é bom, ele faz o que ele tem que fazer, mesmo tendo sido executado de maneira tecnicamente deficiente, com gráficos quadrado. Então aqui a gente tem um exemplo de um jogo tecnicamente muito bem feito, de um jogo tecnicamente desgraçado, em que a qualidade técnica não influencia a qualidade do jogo em si, entendeu? Porque a qualidade do jogo em si é a experiência. É claro que defeitos técnicos podem afetar a sua experiência e podem acabar estragando ela, ou podem acabar melhorando ela significativamente, mas elas não são o centro do que forma um bom jogo. O que forma um bom jogo é o uso da interatividade para te mostrar alguma coisa, para te mostrar alguma experiência, para te fazer experienciar alguma coisa, entendeu? Tá. Agora a gente sabe o que são jogos. A gente sabe que o que um jogo é uma forma interativa com objetivos e regras, com conjuntos de regras e às vezes alguns objetivos que tentam, utilizando da interatividade, te passar uma experiência. Agora Free Fire é um jogo Battle Royale de tiro em terceira pessoa. E qual é a experiência que esse tipo de jogo tenta te passar? Bom, vamos pegar os elementos aqui que estão separados. O que é um Battle Royale? É um jogo no qual uma quantidade de jogadores é jogado num mapa em comum, no qual só um jogador é o vencedor, que é o jogador sobrevivente ou o time sobrevivente. E o objetivo dos outros jogadores é arrumar a melhor estratégia possível para sobreviver à partida. Quer isso signifique sair correndo para pegar os melhores itens e rushar para cima dos outros dando tiro, ou quer isso signifique ficar escondido até o último momento, acumulando os itens e só entrando em confrontos quando necessário. Qual a experiência de jogar o Battle Royale? É uma experiência de sobrevivência? É uma experiência de não saber o que vai estar quando você virar a próxima esquina, de ter uma zona de jogo, né, um mapa diminuindo, de você estar cada vez mais próximo do seu próximo inimigo, de você dar a sorte de encontrar aquele item, aquela arma boa, aquele colete de prova de bala, algum negócio assim, de usar suas habilidades combinadas com essa sorte junto com estratégias para dominar os seus inimigos. É uma experiência de sobrevivência, é uma experiência, no caso de jogos militares como Free Fire, é uma coisa meio militar, de você ter uma mira boa e os reflexos rápidos. São todas essas coisas ao mesmo tempo. E essa é a experiência alvo do Free Fire, de fazer você se sentir num campo de batalha hostil, procurando equipamentos, atento com inimigos, atento com seus passos, o barulho que você tá fazendo, atento em desviar das balas, em procurar a melhor estratégia para fazer isso. Essa é a experiência alva do Free Fire, enquanto tenta ser o último sobrevivente. É uma experiência competitiva, é uma experiência de sorte, tem a coisa do frio na barriga de você encontrar um cara, um inimigo, e ter aquela tensão entre, puta, tu pode arriscar e pegar uma kill pra ter o prazer de ter matado uma pessoa, ou a segura. E ter a recompensa de pegar novos itens versus a segurança de se retrair e evitar o confronto. Então tem todas essas coisas, todas essas tensões que acontecem. O lance de você ter passado da metade da partida e ao mesmo tempo você tá feliz porque você é um dos últimos sobreviventes, mas você fica tenso, porque você sabe que esses inimigos estão cada vez mais próximos e porque eles sobreviveram, eles têm que ter sido melhores que todos os outros. Provavelmente, nem sempre. Às vezes é só um camper safado vagabundo mesmo. Então essa é a experiência alvo do Free Fire. E quão bem ele entrega essa experiência? E como? E por quê? Só tirar o elefante da sala primeiro? Todo mundo sabe que Free Fire foi um dos jogos que veio na onda do sucesso do PUBG.
do PlayerUnknown's Battlegrounds, que é um Battle Royale extremamente realista, que tem física na bala e os gráficos e não sei o quê. No qual você tem 100 jogadores num mapa enorme, são com partidas longas, que, tipo, tu demora pra encontrar o primeiro inimigo, não sei o que tem um investimento, que tem uma curva de aprendizagem enorme e tal. E o Free Fire, ele é um jogo muito diferente disso aí. Sim, ele tem os mesmos elementos básicos, ele copiou em muitas coisas no seu início, o visual do PUBG, o negócio da frigideira e esse tipo de coisa, mas ele é em si um jogo bem diferente. Primeiro, ele não tem a menor pretensão de ser realista, ele nem tenta. Na verdade, enquanto o aprimoramento das habilidades do jogador no PUBG vem do negócio de você aprender melhor como funciona a física da bala e aprender como funciona cada arma, não sei o quê. No Free Fire, ironicamente, a sua habilidade vem de ajustes técnicos que você faz no jogo e de aprender a explorar algumas falhas que tem nele. Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Enquanto no PUBG você tem um mapa enorme com 100 jogadores, no Free Fire você tem um mapa menor com 50. Isso faz com que as partidas durem menos e com que o jogo seja, no geral, um pouco mais rápido, um pouco mais ágil. Você não demora meia hora até encontrar o primeiro inimigo. E como as partidas são mais curtas, tu tem um investimento muito menor. Isso pode fazer com que os momentos finais da partida sejam menos tensos. Mas para iniciantes em contrapartida isso é melhor, porque a partida começa e termina muito mais rápido. Então quando você morre, você não tem um investimento de muito tempo, de ter ficado 40 minutos numa partida e ter morrido, saca? E ter morrido quando você encontrou o primeiro inimigo sem nem entender de onde veio o tiro, sabe? Isso é muito raro de acontecer no Free Fire. Ao mesmo tempo, o Free Fire é um jogo de celular e tem certas limitações no celular. Quando você tá jogando no teclado e no mouse, você tem uma mão ali pra movimentar seu personagem e uma outra pra controlar a visão dele e apertar os botões de ação, os botões de tiro. No controle também é a mesma coisa, você tem 2 dedos ali nos analógicos e os dedos da frente apertando os botões de ação normalmente. E no celular, você tem uma tela e você tem 2 dedos. Os outros não fazem nada. E aí moram algumas complicações, porque você não pode andar, mover a mira e atirar ao mesmo tempo. E você tem que fazer certas adaptações para a jogabilidade funcionar no celular. E como o Free Fire fez isso? Basicamente travando a mira do inimigo muito fácil. Então é tipo, nos consoles, você tem um negócio chamado Aim Assist, que é quando você mira no inimigo, a mira meio que fica automaticamente seguindo ele por um certo tempinho. E no Free Fire, essa assistência é muito bem pronunciada. A mira fica grudada mó tempão, a ponto de que se você só meio que andar junto com o inimigo enquanto segura o botão de atirar, você vai continuar acertando o tiro nele. E isso é uma boa adaptação, mas existem jogos que resolveram isso de formas diferentes e até um pouco mais elegantes, por assim dizer. Como o COD Mobile. No COD Mobile, ao invés deles automatizarem a mira, eles automatizam o tiro. Porque, cá entre nós, além do reflexo de você atirar mais rápido, o que mais conta no jogo é você conseguir conciliar a mira e a movimentação ao mesmo tempo durante um confronto. É tu se posicionar da melhor forma enquanto você não perde a mira no outro jogador. Então, o COD Mobile mantém isso enquanto atira sozinho pra você. Isso é feito de forma bem balanceada até. Pra não ficar roubado, quando a mira para em cima do inimigo, ela tem, tipo, um certo tempo antes de começar a atirar. Não é totalmente automatizado. E você pode escolher se você prefere fazer isso ou se você prefere atirar manualmente mesmo. Você tem essa escolha. Então, no Free Fire, como a mira não é um fator tão determinante assim, o que determina se você vai ser melhor que o outro cara é, primeiro, os seus reflexos e, segundo, o quão bem você consegue explorar essas falhas do jogo. Porque, por exemplo, tem um negócio no Free Fire chamado puxar a capa, ou dar capa, eu sei lá, os jovens criam essa terminologia muito doida, que é basicamente você travar a mira no cara, começar a atirar e puxar a mira pra cima. Porque a mira vai continuar travada no cara e se você puxar ela pra cima do jeito certo, você vai acertar a cabeça e vai matar ele mais rápido. E aí existem diversas formas pra você fazer isso. É ajustando a sensibilidade do jogo de um jeito específico. E você vai fazendo isso enquanto você gira. Porque enquanto você gira, o inimigo não pode acertar a sua cabeça, porque você tá se movimentando e girando. Então quando o cara puxar pra cima, ele não vai acertar. Então vira esse jogo de quando você do timing de parar de girar e puxar a capa primeiro que o seu inimigo, saca? Então tu tem que esperar o cara parar de rodar, travar a mira nele, puxar pra cima, enquanto você não se deixa vulnerável ao mesmo tempo, e etc. E nisso surgem várias técnicas e várias formas de jogar com armas diferentes. Você tem, por exemplo, as snipers que estão sendo nerfadas agora. Você tem uma sniper muito famosa que é a AMP, que eu acho que é uma versão da AWP, da AWP, que ela mata em 2 tiros. E ela é uma das snipers mais fortes do jogo. Só que ela tem um defeito. Quando você dá um tiro com a AWP, ela é uma arma manual. Ou seja, você tem que atirar e aí o personagem tem que fazer a animação de recarregar. E o que o pessoal faz? Usa um bug. Eles dão um tiro
Assim que eles dão o tiro, eles trocam de arma, voltam pra AWP e dão outro tiro de novo, sem precisar recarregar. E tem uns até que usam 2 AWPs, ou seja, o cara dá tiro, muda pra segunda, dá logo um tiro, o outro logo de cara. Ou seja, os caras usam bugs na animação do jogo pra cancelar a animação e conseguir uma certa vantagem. Então, a profundidade do Free Fire tá em explorar falhas no jogo. Isso não necessariamente pode ser uma coisa ruim. Existem jogos muito famosos, tipo Guns ou The Duel, pra quem é mais das antigas, que era um jogo de tiro em terceira pessoa que tinha vários bugs de animação também. E se você manipulasse eles da forma correta, você poderia, por exemplo, sair voando no jogo. O jogo tinha umas acrobacias. E se você cancelasse as animações na hora certa, você podia sair voando assim, colado com a parede, muito rápido. Tu podia, por exemplo, trocar pra arma e pra espada de um jeito muito específico que faziam com que você meio que batesse e atirasse muito rápido, quase ao mesmo tempo. Ou você podia, por exemplo, tinha uma mecânica de defesa no jogo, em que você defendia tiros e defendia porradas também. E aí você podia, usando um negócio que chamava de butterfly, que era pular, dar uns dash, bater e defender ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você dava dano, você se protegia do inimigo também e esquivava e dificultava a mira dele. O meta do jogo inteiro era aprender a fazer essas traquitana. Tanto é que eles não consertaram esses bugs, e quando eles lançaram um segundo jogo sem esses bugs, o jogo não fez sucesso, porque a graça do jogo tava em explorar os bugs. Então, assim, no Free Fire isso não é tão dramático. Você até pode jogar o jogo sem aprender essas falhas, mas conforme você vai melhorando, você tem que aprender a explorar esses bugs do jogo pra jogar bem, senão você vai ser destruído. Ou seja, você usa das limitações e falhas do jogo pra conseguir vantagens. Isso pode, de certa forma, quebrar a imersão pra outras pessoas, pra algumas pessoas, porque elas não se sentem num campo de batalha, o negócio da sobrevivência. O negócio da sobrevivência, o elemento de sorte, ele continua ali. Só que ao mesmo tempo você introduz essa quebra, essa artificialidade no meio, que pode fazer algumas pessoas desistirem do jogo. Mas, em contrapartida, todas as simplificações feitas pelo jogo para ele rodar no celular fazem com que ele seja um jogo muito fácil de simplesmente pegar e começar a jogar para iniciantes que nunca jogaram nenhum jogo de tiro. E esses iniciantes, mesmo tendo um PC foda que roda PUBG, provavelmente não conseguiriam se divertir tanto jogando PUBG. Porque é um jogo muito mais complexo, é um jogo com partidas muito mais longas e que pode ser muito frustrante. Ou seja, o Free Fire acaba sendo um jogo introdutório muito bom, tanto porque ele roda em qualquer celular, quanto porque ele tem essas simplificações que fazem com que qualquer pessoa que pegue consiga continuar jogando ele muito fácil. Só que, aí é que entra o X da questão. E o X da questão é que existem outros Battle Royale de celular. Ou seja, o Free Fire é sim socialmente importante, porque ele roda, ele é muito acessível, tanto por rodar em qualquer celular, quanto por ser fácil de começar a jogar. Só que eu não acho que ele faz isso da melhor forma possível. E eu vou explicar por quê. Porque o COD Mobile, que eu já citei aqui, não precisa depender dos bugs para ter profundidade. Por exemplo, um bom jogador de PUBG é o jogador que entende a física e conhece cada canto daquele mapa enorme do melhor jeito e não sei o quê. E essa é a profundidade do jogo. No COD Mobile é diferente. Você não tem que entender física de porra nenhuma, você não tem que entender nem tão profundamente como funciona cada arma assim, mas você tem que saber se posicionar da melhor forma possível e ter a melhor estratégia possível com a sua classe. Porque no COD Mobile, existem várias classes diferentes com habilidades diferentes que você pode escolher. Tem uma classe que tem um gancho que faz tu sair voando e se posicionar de forma mais ágil. Tem classe que se move silenciosamente pra tu conseguir se esgueirar. Tem classe que vem com medkit, tem classe que vem com lança-chamas. São várias habilidades diferentes que vão compondo variedades de estratégias diferentes que você tem que conhecer para jogar da melhor forma possível. Mas, ao mesmo tempo, você pode jogar sem conhecer nenhuma dessas coisas que você consegue ainda assim se sair muito bem. Então, assim, você consegue começar a jogar de uma forma muito fácil e se aprofundar sem ficar explorando falhas do jogo, só conhecendo como cada habilidade funciona. Fica aqui uma ressalva. No Free Fire, você tem também personagens diferentes. Mas esses personagens você consegue pagando com dinheiro. Isso adiciona um certo elemento de, entre aspas, pay to win. Que assim, você não precisa comprar o personagem pra jogar bem. Mas se você quiser ter uma série de habilidades específicas, você precisa gastar um certo dinheiro ou acumular a moeda do jogo. Tem até um caso muito emblemático que é do Alok, que é um dos personagens do jogo, que também é um DJ da vida real, que foi considerado por muitos jogadores como desbalanceado, como overpower, como mais forte do que os outros, e que até foi proibido em um campeonato oficial. Então você tem esse problema de balanceamento que afeta a competitividade do jogo. Mas enfim, botando esse negócio de lado, Free Fire é um jogo que sim, tem a mesma premissa de Battle Royale de um jogo como o PUBG, mas ele não pode ser comparado com o PUBG, porque ele é um jogo feito para ser uma introdução ao gênero. Um jogo feito pra uma pessoa que nunca jogou que nunca jogou um Battle Royale e nunca jogou um jogo de tiro, conseguir pegar e sair jogando logo de cara. O problema de tudo isso é que
Essa forma de jogar, ajustando sensibilidade, DPI do celular, girando para não levar headshot, dificilmente vai ser algo que você vai levar e carregar consigo para outros jogos. E no que tange a experiência alvo, que é a experiência de sobrevivência do campo de batalha hostil, e essa parada do Battle Royale, bom, o Free Fire só vai conseguir entregar isso mesmo para jogadores muito iniciantes, que estão começando a entrar no jogo. E depois de um tempo, com essas quebras na autenticidade da experiência, com todo esse lance de ficar explorando falhas do jogo, alguns desses aspectos da experiência vão ser quebrados. E não dá pra dizer que Free Fire é um baita de um bom jogo. Pelo menos não se você tá procurando esse tipo de experiência. Agora, como uma profissão, aí o Free Fire parece que é melhor mesmo, né? Conclusão, Free Fire é uma baita de uma ótima introdução ao gênero Battle Royale, para quem nunca jogou nenhum outro jogo. Ainda assim, ele é muito prejudicado por microtransações e não possui uma profundidade muito grande no seu gameplay. E a profundidade que ele tem depende de explorar bugs e falhas do jogo. Isso pode sim ser divertido para muitas outras pessoas. Mas, em compensação, existem jogos como COD Mobile, que também são muito fáceis de começar e aprender a jogar, e que têm uma certa profundidade que independe desses bugs e dessas falhas. E que é até mais profundo, porque ele tem múltiplas classes com habilidades passivas e ativas únicas. Então, se você quer se aprofundar mais num Battle Royale de celular fácil de começar a jogar e com gameplay mais rápido, eu recomendo o COD Mobile. Caso você queira ter a experiência do Battle Royale, não quer lidar com classe nem nada do tipo, prefere a mira automática, e tá confortável com gameplay que depende mais da exploração desses pequenos glitches e de ajustes de sensibilidade e desses esquemas, vai de Free Fire. Agora, se você não quer se aprofundar em nenhum dos dois e só quer jogar um Battle Royalezinho rapidinho mesmo, cara, eu não tenho como negar que Free Fire é um jogo muito competente pra isso. Além de que ele aparentemente roda muito melhor em celulares mais fracos e você vai conseguir jogar com a maior parte dos seus amigos. E aí, agora você sabe o que dizer quando ouvir uma discussão besta dessa acontecendo. Agora você sabe dizer o que é um jogo, o que é um jogo bom, o que um jogo tem que fazer, por que Free Fire não é um lixo, por que ele não é pior que o PUBG, até porque ele é um jogo diferente. Comparar Free Fire com o PUBG é tipo comparar uma laranjeira com uma macieira. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Considere apoiar o canal nos links aqui embaixo e se tornar um membro para apoiar financeiramente o que a gente está fazendo aqui. Deixa seu like, o feedback quanto a esse vídeo. Se você curte uns vídeos mais densos, umas análises meio filosóficas, o meu aristotelismo de baixo orçamento. E é isso aí. Até a próxima, galera. Valeu por assistir até aqui e tchau!